Alô. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. E é com muita alegria que eu volto a esse lar de amor para falar daquilo que nos cala muito fundo, que é a doutrina dos espíritos. E nós vamos falar sobre um tema muito importante, porque são assuntos que fazem parte de nossa vida. Casamento, simpatia, no entanto, e amor. Então eu vou inverter, eu vou começar pela simpatia. Mas para falar de simpatia eu preciso de algumas explicações. Primeiro, a doutrina espírita, a gente sempre gosta de dizer, espiritismo é uma ciência, filosofia, com consequências morais para outros, uma religião, isso é uma questão de nomenclatura, mas se o espiritismo é uma filosofia, ele tem os seus conceitos. E isso é muito importante para eu saber que conceito está dentro da doutrina espírita. Eu preciso estudar a doutrina espírita. O dicionário ajuda às vezes em algumas coisas, mas o dicionário ele não traz a definição espírita. O dicionário tem por objetivo trazer o entendimento da sociedade, da norma culta, etc. Por exemplo, se você for num dicionário, antigamente, não sei se mudaram, mas antigamente eu fiz questão de fazer essa consulta. Você chegava lá no dicionário e estava assim, por exemplo, Santíssima Trindade. Aí você vai lá, Santíssima Trindade digamos, Espírito Santo, né? Por exemplo. Aí está lá, Espírito Santo é a terceira pessoa, ok? Da Trindade. É a terceira pessoa. Aí depois você vai lá buscar perispírito. Seria, segundo os espíritas, seria o corpo do espírito. Quer dizer, você vê que quem está escrevendo o dicionário, dependendo do que for, ele crava o que é. E dependendo do que for, ele diz talvez seja. Então, a gente tem que buscar entendimento do que é segundo o Espiritismo. Por isso que tem lá escrito o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por exemplo, se você pega alguns conceitos, a palavra espírito. Espírito para Kardec tem um significado. Espírito para Hegel tem outro significado. Espírito para Kant tem outro significado. Social. Social para Marx tem um significado. Social para Vygotsky tem um significado. Social para Piaget tem outro significado. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é o quê? Mergulhar no autor para saber o que ele define sobre aquele conceito. Por exemplo, se eu perguntar aqui, o que é simpatia? Segundo a doutrina espírita, alguém se arrisca? Não tem problema de errar não, tá? Pode errar à vontade. Ninguém? Fala assim, simpatia é quando fulano é simpático, eu gosto dele, não é assim? Ou não? Não, fulano é simpático, eu tenho uma simpatia por fulano. Porque ele é Flamengo igual a mim e tal, não é isso? Afinidade, então. Essa não é a definição espírita de simpatia. Qual é a definição espírita de simpatia? Perfeito alinhamento de gostos e instintos. Então, um espírito só é simpático a outro se eles têm os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, os mesmos graus evolutivos. Portanto, por exemplo, para ficar mais claro, o meu espírito, meu anjo guardião, ele não é simpático a mim, no sentido espírita. Por quê? Porque eu estou aqui e ele está aqui. Agora, existem espíritos simpáticos a mim? Existem. E essa simpatia, ela não é algo que é voluntário, no sentido, eu escolho, não, eu quero ser simpático a fulano. Não, a simpatia, ela é de dentro do ser. O ser sente simpatia, querendo ou não, desde que o outro ser
esteja alinhado em gostos, em desejos, em instintos, isso é, daquilo que a gente desenvolveu. Tanto é que a simpatia pode deixar de existir. Os espíritos explicam isso. Como assim? 2 espíritos são simpáticos, só que um estaciona e o outro começa a evoluir. Eles deixam de ser simpáticos. Então, a palavra simpatia para espiritismo é o perfeito alinhamento em instintos e gostos. Muito bem. Existe a palavra afinidade. Por exemplo, nós temos afinidades. Quais são as afinidades? Nós estamos aqui num sábado de manhã para estudar, refletir sobre a doutrina espírita. Isso é afinidade. Trabalhar num lugar, temos afinidade. Agora, aqui no centro, eu posso ter afinidades com muitos e posso não ter simpatia com ninguém. Certo? Por exemplo, imagine que o Chico Xavier estava aqui, trabalhando aqui no centro. Aí fala assim: Jorge, eu sou simpático ao Chico Xavier. Eu falo: não posso dizer isso do ponto de vista da doutrina espírita. Porque é o mesmo dizer, eu tenho o mesmo grau evolutivo do Chico Xavier. Certo? Então, às vezes trabalhamos juntos por afinidade sem ter simpatia. Então, quando se tem a simpatia, é aquilo, né? Eu sei que o fulano está pensando, ele não precisa falar. Eu olho, já sei. Isso são graus de simpatias que vamos dizer assim, quanto mais próximo da simpatia, mais essas coisas acontecem. Às vezes nós temos afinidades e divergências. Quem já trabalhou em alguma instituição sabe, né? Não, porque no nosso centro precisamos fazer um almoço, tem que ser bobó de camarão. Aí o outro, não, eu acho que tem que ser peixada. Ele não gosta de mim. Toda vez que eu dou ideia, ele dá ideia diferente. Ora, eles têm afinidades. O objetivo é o quê? O almoço. Né? O objetivo é a confraternização, é arrecadar o dinheiro, porque, como ensinava o professor Mileco, tudo é de graça no centro espírita, mas nada é de graça para o centro espírita. Então, a gente precisa das atividades, arrecadar dinheiro para poder comprar as coisas. Mas só que, como diria o nosso poeta, né, Oswaldo Montenegro, às vezes o pescador se encanta mais com a rede do que com o mar. Então, às vezes a pessoa está triste porque escolheram peixada em vez de bobó de camarão, por exemplo. Ela devia... Se é bobó, se é peixada, se é almoço vegano, não vai fazer diferença. Claro, vai fazer diferença se a pessoa é vegana, né? Aí é bom ter um alimento vegano para ela. Mas, de modo geral, para o objetivo, não faz diferença. Então, a afinidade, né, ela existe. Estão trabalhando no bem, estão juntos. Por exemplo, cada centro espírita tem uma vocação. Tem centro espírita que tem uma vocação para o social. Tem centro espírita que tem uma vocação para o estudo. Não é que só isso, mais para um do que para outro. Então, isso é do quê? Do conjunto dos seres. Então, além da afinidade no trabalho, existe a simpatia. Então, simpático tem a ver com o grau evolutivo. Agora vamos falar do amor. O amor, dentro da doutrina espírita, nós podemos abordar de 3 formas diferentes: virtude, sentimento e lei. Então vamos para a virtude, que é o mais fácil. O que é uma virtude segundo a doutrina espírita? Virtudes são os caracteres do homem de bem. Então, vamos pegar o homem de bem. As características que esse homem de bem tem, nós chamamos de virtude. Não é a característica que está no dicionário. Não é a característica que está no dicionário de filosofia do Voltaire. A definição espírita de virtude são os caracteres do homem de bem. Ah, mas onde eu vou saber onde é o homem de bem? Está lá no Evangelho, né? O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, o homem de bem ama
ama. Então o amor é uma virtude. O homem de bem é caridoso? Sim. Então a caridade é uma virtude. Então, o amor é uma virtude porque é uma característica do homem de bem. Então, esse é o amor virtude. Tem o amor sentimento. Isto é, o sentir. O grande problema de entender o amor sentimento é que, no popular, às vezes, a coisa fica meio complicada, né? Por exemplo, como diria o cantor Alexandre Pires, né? Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. É isso que ele fala? Quer dizer, ele está fazendo amor com outra pessoa. Primeira coisa, ninguém faz amor. Ele pode estar usando eufemismo para a palavra sexo, né? Ele está fazendo sexo com outra pessoa. Amor não se faz, amor se sente. O amor é um sentimento. Então, para evitar essa confusão, o que é amor? Né? Ele ama ou não ama? Amor, para ficar mais claro, amor é bem-querer. Não tem como você separar bem-querer. Bem-querer é bem-querer. Ele quer bem. O amor é bem-querer. Certo? Muito bem. Mas também existem outras questões envolvidas aí. De modo geral, a gente tem uma visão romântica da vida. Vou perguntar para vocês: quem ama agride? Quem ama não agride, né? Certo. Alguém aqui ama? Ou já amou? Agrediu? Não? Nunca deu uma patada no filho? Nunca... Hã? Nunca? Olha, que lindo, rapaz! Eu estou numa assembleia de espírito de segunda ordem. Hã? Certo? Oi? De primeira ordem? Caramba, aí já é outro nível. Então, essa é uma visão romântica da palavra amor. Então, um dos objetivos desse estudo é exatamente a gente vir à realidade. Amor é bem-querer. Só que, infelizmente, às vezes a gente trata a vida como uma tabela de Excel, tabela de entrada e saída. Sim, sim, não, não, não é. A vida não é assim. A vida não é assim. Às vezes a gente acorda bicudo. Alguém aqui já acordou bicudo? Eu acordo às vezes, né? É assim? Não quero nada. Né? A gente acorda assim às vezes. Aí você diz, não, eu não amo mais. Não! Porque a gente esquece, né? Antigamente tinha essa tentativa de fantasia. Né? Antigamente tinha aquelas histórias do príncipe encantado. Né? Como é que era o príncipe encantado? Ele vinha com aquele cabelo, né? Armadinho, bonitinho, num cavalo branco, não tinha uma sujeira, né? Assim? Não tinha uma sujeira na sua roupa, ele descia, tinha um brilho atrás e pá. Né? A gente achava, né, que o verdadeiro amor é do príncipe encantado. E aí o grande problema que muita gente sofria, por quê? Porque passava a vida achando que encontrar um príncipe encantado. E aí sofre. Porque príncipe encantado não existe. Somos seres, espíritos de terceira ordem. Influência da matéria sobre o espírito. Temos virtude? Temos. Mas também temos imperfeições. E são essas imperfeições que geram as dificuldades da nossa vida. Então, eu tenho bem-querer. Só que a influência da matéria sobre o espírito às vezes está aqui. Tem uma conhecida aqui, ela tá todo mundo bem, mas quando ela está com fome, é um problema. Entendeu? Poxa, mas ela não trata todo mundo bem? Trata todo mundo bem. Quando a imperfeição, isso é,
né? A dor pela falta do alimento não ultrapassa essa imperfeição. E aí se manifesta as nossas imperfeições. Então, gente, essa ideia de quem ama não mata, mata. Quem ama não agride, agride. O grande problema é saber equalizar isso. Não, se separou, já vi essas frases também. Se separou é porque nunca amou. Se separou é porque as dificuldades se tornaram maiores do que o amor. Se é que aquela união veio por base no amor. A gente vai falar isso mais para frente, tá? Então quem ama também pode agredir, pode fazer coisas ruins? Pode. Isto é doutrina espírita. E para entender isso, vamos na terceira definição de amor. O amor é uma lei. E o nosso amigo Fenelon, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, A Lei de Amor. E ele diz: por mais vil e abjeto que seja o ser, ele devota o carinho sobre alguma coisa, algum objeto ou algum ser. Então, não existe um ser que passou pela Terra que não tenha tido desejo de amar. Nunca passou pela Terra um ser que não tinha desejo de amar. É uma lei. Todos nós temos isso. Agora, a diferença está no grau de imperfeições que esse ser carrega consigo. Essa é a diferença. Eu conheço pessoas, por exemplo, que se ela estiver morrendo de fome, ela conseguiu um pratinho de comida e passa um cachorro, e ela acha que está faminto, ela tira a comida dela e dá para o cachorro. Mas se ela tem comida sobrando e passa um ser humano faminto, ela não dá. O amor dela tem certas características diferentes. Eu posso dizer que ela não ama? Ela ama os animais. Mas por alguma questão, em alguma encarnação, ela desenvolveu um certo receio contra os seres humanos. Mas ela ama. Nós temos essa necessidade de amar. Então, ele vai amar um objeto, ele vai amar um animal, ele vai amar uma pessoa, mesmo que ele finja que não ama. Quem teve a oportunidade de ver um filme muito interessante, que é A Lista de Schindler, que tinha aquele diretor lá mal, né? Ele gostava da menina, mas ela era judia e isso era um conflito muito grande para ele. Mas ele tinha necessidade de amar. Só que as suas imperfeições, o desejo dele de matar era maior do que a necessidade dele de amar, por exemplo. Então, a gente tem que entender o seguinte: os nossos relacionamentos são relacionamentos com pessoas, espíritos de terceira ordem. Se alguém pode ter, pode. Mas se alguém acha que vai... fulano de tal é um espírito de segunda ordem. A chance de estar se enganando é muito grande. É igual aquela pessoa, né? Está namorando, aí caramba, final de semana vai no restaurante, no outro final de semana vai passear, no outro final de semana vai pro cinema e tal. Aí quando casa, não consegue fazer essas coisas. Por quê? Porque o dinheiro é pro cinema, pro restaurante, né? Só que as outras... E aí a pessoa, caramba, eu pensei que ia viver uma... Você está fantasiando. O casamento é muito mais do que apenas os prazeres. Quando a gente casa, né? A gente o quê? Recebe o outro ser com as suas virtudes e com as suas imperfeições. Não adianta achar que não virão. Virão. E um dos grandes problemas nossos, o primeiro e o maior deles é achar que nós temos o poder do controle. Achar que ter o poder do controle, isto é, de que você vai mudar o outro,
você está ferindo uma lei espírita. Uma lei espírita chamada lei de liberdade. Ninguém tem o poder de mudar o outro. Ninguém, nem Jesus. Porque se Jesus pudesse mudar a gente já estava perfeito. Ou não? Ele não quer que a gente alcance a felicidade? Quer. Então por que ele não mudou? Ok, impossível. O que ele pode fazer? Ele já falou, né? Se alguém quiser vir após mim, isto é, eu passando, quer vir? Vem comigo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome para si a sua cruz e me siga. Então, você quer vir? Vem. Mas como eu vou? Com os pés. Caminhando. Então, se a gente, primeira coisa, achar que a gente tem o poder de mudar o outro, a gente vai sofrer o tempo todo. Mas como é que fulano de tal não vê isso? Ele não vê. Mas ele faz de propósito. Será? Será? A gente pode esquecer as coisas, o outro não pode? Mas eu lembro ele todo dia. Mas quando ele vai mudar? Não sei, um dia ele vai lá, vou mudar. E aí ele muda. Não adianta. Não, mas fulano de tal fala demais. Você vai o quê? Amordaçar a pessoa? Ela vai continuar falando. Por quê? Porque ela tem uma necessidade de falar. O que eu posso fazer? Exercitar a minha paciência de ouvir. Aí, quando eu faço isso, eu estou, evitando, diminuindo os atritos. Não adianta eu achar que vou mudar o outro. Não vai. Eu já vi isso em centro espírita. Não entendo. Fulano de tal está há 30 anos no espiritismo e ainda faz isso. O que ele faz? Ele quer fazer. Se ele quiser fazer outra coisa, ele faria. Mas se ele está há 30 anos. A gente, quantas encarnações a gente está aí? Já pensou se nós somos da guarda? Ele já está há 20 encarnações cometendo o mesmo erro. Não, mas ele sabe, né? Ele sabe. Ele sabe. E aí, isso é ser espírito de segunda ordem. Por isso que a gente aprende com eles, né? Falando de tal numa encarnação. Eu quero me livrar do poder do dinheiro. Aí ele vai, caiu. E agora, o que eu faço? Começa de novo. Aí vai na outra encarnação. Eu quero me livrar do poder do dinheiro. Vai, cai. E onde está agora? E agora, o que eu faço? Vai de novo. Mas eu quero, tá? E agora? Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Uma hora conseguir. Consegui, e agora? Agora vai buscar outra coisa. Só que a gente não. Tem que mudar. Não, mas por onde está? Deixa. Quando a gente casar, não. Vou trazer aqui. Vai sofrer. Vai sofrer. Tinha uma conhecida que ela falava assim: Jorge, eu tenho um dedo podre para namorado. Falei, que história triste, meu Deus. Costa aqui. Eu só escolho pessoa. Cara, falei, eu queria tanto uma pessoa assim, se fosse trabalhadora, sabe, que tinha sua vida. Não, mas eu só pego pessoa do balacobaco. Eu falei, mesmo, caramba. Aí aconteceu de quê? Uma pessoa trabalhadora, honesta, caseira, se encantou por ela. E aí, não, mas falando de tal, fica me perturbando. Só que não rolou a química. Claro, a química dela é o balacobaco. Só que a gente não quer admitir. Percebe? Então, o grande problema nosso é esse. Olha, é isso. Eu gosto de pessoas, cara, que não sei o que, tudo bem. Tem os ônus e os bônus. Não adianta você querer que aquela pessoa... não, ele vai mudar. Ele vai mudar sim. Todos nós vamos mudar. Quando a gente quiser mudar. Simples assim. Então, o casamento,
Vamos entrar agora no casamento. Preste atenção e não se assuste. O casamento é uma lei humana. O casamento é uma lei humana. Uma lei humana? Que isso? Todas as religiões falam de casamento. Deus, em tal lugar no livro sagrado, falou do casamento. Casamento é uma lei humana. Está dentro da lei de sociedade, da nossa sociedade. Isto é, nós, voluntariamente, hoje em dia, antigamente não, fazemos um contrato de vivência com outra pessoa. Agora, esse contrato de vivência, ele pode ter por base a afinidade. Vou casar com fulano porque ele é o chefe, assim eu subo mais rápido. Eu vou casar com fulano porque fulano é lindo, ou é linda, tem um corpo maravilhoso e todos os meus amigos vão invejar. É um tipo de afinidade. Eu vou casar com fulano porque eu tenho um bem-querer por ele. Eu quero conviver com essa pessoa maravilhosa. Você conhece em parte, né? Ela é maravilhosa, você conversa com ela por dia, algumas vezes, né? Então, existem vários níveis de união. Agora, existe uma união instituída por Deus. Não é um casamento? Não. A união instituída por Deus se chama lei de amor. É a única união que faz com que os seres se aproximem de alma para alma. Essa união não se quebra jamais. É o verdadeiro amor, verdadeira união. Se a união estiver estabelecida pela lei de amor, não tem problema social que afaste, não tem a lei da gravidade, né, que faz com que os nossos corpos comecem a ficar mais, vamos dizer assim, gasto, que vai separar. Não é porque aquela pessoa está desempregada, não é porque num determinado tempo da vida ela passou a produzir gases a mais, né? Certo? A emitir sons quando dorme, certo? Por algum motivo ela perdeu certo apreço pelo banho ou outras coisas, certo? Essas coisas são secundárias. A lei de amor, se a lei de amor foi que estabeleceu, vai ser independente. E mesmo, ensinam os espíritos, mesmo que separados, em continentes diferentes, durante o sono elas se procuram. Essa é a verdadeira lei de amor, que está baseada principalmente na simpatia. É o bem-querer. Agora, o casamento, ele pode ter por base a lei de amor também. Mas ele pode ter por base outras coisas que todos nós sabemos. É interessante que a gente que é espírito de terceira ordem, a gente adora essas coisas, né? De vez em quando eu recebo um meme, né? Aí está lá um senhor de 80 anos com uma menina de 20. Né? Aí a pessoa bota assim, ó, não fique triste, porque o amor da sua vida ainda pode não ter nascido. Do ponto de vista da doutrina espírita, está corretíssimo. Só que a gente, que é espírito de terceira ordem, a gente tem uma lente, falando, o que vem na nossa mente? A primeira coisa. Está se aproveitando do velhinho. Mas não, ninguém pensa assim, pô, o velhinho está curtindo o restinho da vida dele, sabe? Está novinho, ninguém pensa isso, né? É engraçado essas coisas, né? E outra coisa, segundo a doutrina espírita, podem ser duas almas simpáticas que se encontraram. Não sabemos, não podemos dizer que não é. Não podemos dizer que não é. Então, como eu não tenho o gabarito da vida do outro, eu não tenho como aferir quem ama mais, quem ama menos. Não tenho.
Não, mas ele não te ama, não, ele te dá patada. Por que ele dá patada, gente? Quem sabe? Ninguém sabe. Ele dá patada porque ele é um ser que dá patadas. Certo? Não se ali é uma amendoeira. Alguém vai ali na amendoeira esperando uva? Não. Ele dá patada porque ele tem ainda imperfeições e ele dá patadas. Isso não significa que ele ama, não ama. Agora, se pela sua autoestima, pela sua concepção de vida, etc, fala assim, eu não quero mais receber patadas. Eu não vim à Terra para receber patadas de ninguém. E aí, eu decido, vou para outro lugar, vou procurar alguém que me dê metade dessas patadas. Porque não dê patada nenhuma. Deus vai ficar triste comigo. Não. A lei de amor foi menor do que as imperfeições. E também eu já ouvi assim, não separe, porque se você separar, você vai pagar na outra encarnação. Peraí, olha só. Aí, tem uma outra, olha só, já perceberam na doutrina espírita? Para cada assunto tem uma lei universal, eterna e imutável. Existe uma lei chamada lei de justiça. A lei de justiça diz o seguinte, aquilo que você plantar, isto mesmo colherá. Você tratou mal aquela pessoa? Se tratou mal, vai ter que se arrepender, espiar e reparar. Você agrediu aquela pessoa? Você vai ter que espiar, reparar e se arrepender. Mas você só deu amor àquela pessoa, ou você vai pagar o quê? Não tem o que pagar. Preste atenção. Agora, existem questões sociais. Por exemplo, vou falar de um falecido aqui. Tinha um falecido, meu pai. Um dia ele saiu para comprar cigarro e não voltou mais. Certo? Ora, qualquer coisa que advenha disso, ele tem responsabilidade? Sim ou não? Sim, né? Ele fez, o filho só minha mãe que fez? Não, né? Ele também fez, então ele tem responsabilidade. Neste caso, ele não assumiu as suas responsabilidades. Ele é obrigado a ficar com a minha mãe? Não, porque senão feriria a lei de liberdade. Mas ele tinha uma responsabilidade com o ser que ele colocou no mundo, ou que ele ajudou a colocar no mundo, certo? Então, neste caso, ele tem que se arrepender, espiar e reparar esse mal. Então, tudo depende do tipo de relacionamento que estabelecemos. Não é porque, eu quero casar porque a outra é mais bonita, essa aqui já está gasta, ou está gasta. Tudo bem. A sua relação é outra. Não tem nada a ver com a lei de amor. Isso significa que a pessoa não tinha bem-querer? Poderia ter. Mas a imperfeição, o desejo de outros corpos, a sensualidade era maior. Então, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala lá sobre o divórcio, que também é uma lei humana. O divórcio é uma lei humana que separa de corpos o que já existe de espírito. Simples assim. O grande problema são os chamados que os espíritos usam, os sofismas da paixão. E eu assisti uma palestra lá do Jorge, ele disse assim que não tem problema de separar não, então vou cair dentro. Não, você está criando um sofisma dentro da sua mente para dar vazão às suas imperfeições. Então, nós devemos avaliar o que nós queremos para a nossa vida. Outra coisa que é bem interessante, olha só. Olha a frase polêmica que eu vou dar agora, hein? Ninguém pode ser fiel à mesma pessoa para sempre. Ninguém. Quer dizer, eu posso ser fiel a Jesus, mas não pelo motivo que vocês podem estar pensando. Por quê? Preste atenção. A minha fidelidade, isso é, o meu pacto de relação com uma pessoa é baseado naquela pessoa, certo ou não? Sim ou não?
Agora, aquela pessoa vai existir para sempre? Não. Nós mudamos o tempo todo. Então, eu não posso ser fiel à mesma pessoa para sempre. A cada dia nós somos diferentes. Então, a cada dia eu tenho que renovar o meu pai. A cada dia, aquela é uma nova pessoa, aquela pessoa que ria, que gargalhava, que gostava de brincar, aquela pessoa não existe mais. Agora ela está preocupada com o filho, está preocupada com o futuro, com a ponta de luz. Ela, de repente, não tem tanto tempo para rir. Agora, eu quero estabelecer um outro contrato com esta nova pessoa. É uma escolha minha. E isso a vida inteira. Então, se eu souber que eu tenho ou devo reestabelecer esses contratos todos os dias, as coisas ficam mais leves. Ah, mas você não era assim? Não era. Nem você era assim. A gente muda. Eu mudo o tempo todo. Eu aprendo todos os dias. Então, nós temos que entender que temos a nossa vida. Estabelecemos, temos os nossos bem-querer e aprender a observar o outro, a não ter tanta rigidez com a imperfeição do outro. Ele tem imperfeição, ela tem imperfeição e não adianta. Você pode falar, mas então eu não... A pessoa deixa a toalha molhada em cima da cama, eu não posso falar? Fala. Alerta. Mas não bota carga emocional nisso. Isto é, a pessoa já está assim, fulano está tomando banho. Olha, vai botar a toalha, olha, vai botar. Já está sofrendo ali. Aí a pessoa está lá feliz, a pessoa está... Olha a energia que ela está em volta. Não, ela vai botar a toalha molhada, tá certo. Aí quando a pessoa bota a toalha, eu cabia, eu calei. Hã? A prudência fala o quê? A pessoa está saindo do banheiro. Ó a toalha, hein? A outra, já sei. Também tem o outro lado, né? Já sei, galera. É assim, né? O que eu posso fazer para minimizar os danos? Não adianta ficar, não, eu vou chegar em casa, ela nem vai me dar bom dia. Gente, olha só que coisa interessante. Quando a gente assiste uma novela, a novela é real ou é ficção? Ficção. Os personagens são reais ou é ficção? Ficção, né? Agora, fala uma vilã aí, sei lá, não vejo novela. Quem? Carminha, né? A Carminha está fazendo a maldade lá, não sei o quê. Deu uma boa noite Cinderela, sempre as coisas tem novela, toda novela tem isso, não sei o quê, o pai que não era pai, não sei o quê. Está fazendo a maldade lá e você está assistindo a novela. Toda vez que a Carminha faz uma maldade, você... A novela é ficção. A Carminha é ficção. Mas o teu pensamento, o teu sentimento é real. Ele é real. E ele se manifesta no ambiente. Então, quando a pessoa está tomando banho, e você já está sofrendo com a toalha, o ambiente que você já está criando. O que eu posso fazer? Minimizar os danos. Ou alerta. Ou olha só, sabe, está dentro do pacote. A pessoa sai, bota a toalha, você pega a toalha, não, acabou o problema. Acabou o problema. Só que o grande problema nosso, que a gente é imperfeito, mas a gente gosta de sambar. A gente gosta de sambar no defeito do outro. Tem uma pessoa que está fazendo uma besteira. Somos seres que já estamos há milhares de encarnações, já desenvolvemos o senso do bem e do mal. Temos a moralidade desenvolvida, não como deveria, mas temos. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Aí a pessoa está fazendo uma besteira. Aí você alerta, está fazendo besteira, isso vai dar problema. Aí você volta, a pessoa está fazendo besteira. Aí você olha, fazendo besteira, hein? Vai dar problema, hein? Aí passa um tempinho, o que acontece? Dá problema, né?
Ora, aquela pessoa, você não alertou que ia dar problema? Então ela sabe que foi alertada. Ela sabe que fez besteira, é isso? Mas a gente fica satisfeito com isso? A gente precisa sambar, né? Aí a gente vai lá, a pessoa, eu não te falei? É isso? Esse não te falei, a escolha nossa, é o prazer de sambar. Sambar, igual o Rubinho, né? Sambar em cima da imperfeição do outro. Isso é uma escolha nossa. Fulano de tal sabe que fez besteira. O grande problema é o quanto eu estou disposto a minimizar. Avisa, tira a toalha, né? Caramba, fulano de tal lava a louça, mas fica tudo engordurado, né? Ela faz um curso, né? Ensina, vamos lá, vou te ensinar aqui como é que tira a gordura da... Na pior das hipóteses, lava de novo. Ah, meu Deus, mas isso... Vai fazer o quê? Ou você vai comer com, né, a próxima refeição com um talher engordurado, certo? Ou não vai comer. A vida como ela é. A vida é assim. Então, eu tenho que olhar para aquela pessoa, ela tem coisas boas e tem coisas ruins, e eu tenho que aceitar. Se isso for muito maior do que o desejo de estar com aquela pessoa, a lei de amor perdeu. A lei de amor perdeu. E agora? Numa próxima encarnação, de repente, dependendo das condições, você vai encontrar com aquela pessoa. Jorge, mas estava escrito nas estrelas do universo que eu tinha que casar com aquela pessoa. Quem já ouviu isso? Eu já nasci para casar com aquela pessoa. Aí existe uma outra lei, que eu já falei aqui hoje, chamada lei de liberdade. Não existe esse papo de eu nasci para casar com fulano. Primeiro que o fulano, pela lei de liberdade, eu não quero. Agora, a gente pode ter simpatias, afinidades, etc., que vão nos juntar. Como a gente já teve milhares de encarnações, milhares de outras pessoas têm afinidades, têm empatia com a gente. Agora, dentro daquela sociedade, existem algumas pessoas que eu posso me relacionar, de acordo com as minhas características. E eu posso escolher. Não, mas eu escolhi. Não, você escolheu agora, ali, encarnado. Porque se fosse assim... Olha, fulano de tal, isso aí tem muito livro falando sobre isso. Fulano de tal, ele planejou essa encarnação, queria ser um sacerdote, queria fazer isso, não sei o quê. Mete o pé na jaca. Mas ele não planejou lá? Só que ele escolheu outras coisas, não é assim? Nós também. Então, eu tenho, porque está escrito, não está escrito em lugar nenhum. As leis de Deus são escritas na nossa consciência. Nós é que escolhemos, é nossa responsabilidade. Você escolheu. Antigamente tinha esse negócio, né? Fulano de tal não serve para você. Não, mas eu quero, tá bom. Não serve, como é que não serve? Quem diz que serve ou não serve é a pessoa. Mas fulano de tal não vale nada. Mas é o que ela escolheu. É a afinidade, né? Bateu aqui. Por que ela não está vendo que aquela pessoa tem aquela característica? Ah, Jorge, então eu não devo interferir? Opinião, todo mundo pode dar. O que você acha da nossa relação? Eu acho que eu sei. Na minha opinião, não vai dar certo. Não. Que fique claro que é a sua opinião. Beleza, mas eu escolhi. Por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui hoje? A gente escolheu. Você está aqui porque você escolheu ou sua mãe te trouxe? Dependendo do estágio na sociedade, as pessoas escolhem pela gente mesmo. Não tem. Faz parte. Então, gente, amor pode ser sentimento, desejo de sentir pelo outro. E o amor, né? A perfeição moral consiste no desejo exclusivo do bem. Depois que a gente alcançar a perfeição moral, a gente não precisa nem mais reencarnar na Terra. Desejo exclusivo no bem. Espírito de segunda ordem. Depois a gente vai evoluindo.
A lei de amor está dentro de nós. Todos os seres têm o desejo de amar. Só que tem outras coisas, né? Talvez essas outras coisas não sejam suficientes para que você estabeleça uma relação com ela. Eu gosto de fulano, mas eu gosto dela longe. Não é isso? Parente é assim, né? Parente, caramba, eu gosto de fulano, sei que, acabou a festa, tchau, até o próximo evento e vamos embora. Por quê? É parente. Você não escolheu, ele é parente. Está dentro da questão da sociedade. Agora, aquela pessoa que a gente convive, temos que observar isso. Nós acordamos bicudo. O outro tem o direito de acordar bicudo. Nós acordamos com preguiça. O outro tem o direito de acordar com preguiça. Nós acordamos sem querer falar com ninguém. O outro tem o direito de acordar sem querer falar com ninguém. Tudo que nós temos direito, o outro também tem direito. Jorge, mas é sempre o direito dele? Acontece. Eu não estabeleci essa união. Não foi eu, tá? É porque a gente também, as pessoas gostam de botar responsabilidade nos outros, né? Às vezes eu estou andando assim perto lá de casa, aí meu centro é perto, e a pessoa me encontra. Eu vou lá, hein? Mas por que você está falando isso comigo? Não, porque você vai, eu vou lá porque eu quero. Se você não foi, porque você não quis, isso é um problema seu. Eu vou porque eu acho que é bom para mim. É sempre assim, não sei se aconteceu hoje, tá? Caramba, fulano de tal que tinha que ouvir essa palestra. Já aconteceu várias vezes com a gente, né? Por que ele não está ouvindo essa palestra? Porque ele não quer. Você está ouvindo. Então, se você quiser tirar proveito, e quando ele vai tirar proveito, quando ele quiser, a providência divina não falha. Tudo aquilo que nós necessitamos para alcançar a felicidade é posto à mesa para todos nós, todos os dias. Para ele também. Essa palestra aqui talvez não seja eficaz para ele. Tanto não é que ele não está aqui. Talvez seja eficaz para nós. Mas quando ele vai aprender? Quando ele quiser, é a lei de liberdade. Certo? Então, vamos nos alegrar. Temos um anjo guardião que está sempre ali, o tempo todo, todos os dias. Eu lembro, uma questão particular, né? Assim, não parece, mas lá em casa, às vezes tem problema, sabe? Assim, de relacionamento. Não, mas olha o jeito que ele está falando aí, essa aula que ele está dando, casa dele. Aí às vezes o negócio está muito, graças a Deus pelo dom da mediunidade, né? Às vezes quando o negócio está muito ruim assim, você está a tampa, né? Aí vem a avó da minha esposa. Segura a onda. A gente... Bom, vamos embora, vamos seguir. Então, todos nós temos um anjo guardião 24 horas por dia. E nunca, em nenhuma circunstância, ele vai deixar de te dar o bom conselho se você quiser. O problema, ele é anjo guardião, não é amiguinho. Ele não vai chegar para você, realmente, ela não está demais, né? Passou do limite mesmo, hein? Isso aí não é anjo guardião, isso é amiguinho. Pode ser até um espírito familiar. O anjo da guarda, não. O anjo da guarda, ele vai te exercitar a paciência, vai te exercitar a prudência, o conhecimento de si mesmo. Isso ele vai falar. Então, não sei o que fazer. Eleva seu pensamento a Deus, peça ajuda do seu anjo guardião, ele vai soprar no teu ouvidinho. Tem um artigo na Revista Espírita chamado A Voz do Anjo Guardião. Isto é, você sendo médium ou não, se toda vez que você pedir o conselho do seu anjo guardião e você acatar, ele vai cada vez mais se aproximando de você, sendo médium ou não, ao ponto de você poder ouvir a voz do seu anjo guardião.
Então Deus nos deu a prova, nos deu o gabarito, ainda não deu o explicador. Né? Então, não passa quem não quer. Então, que Deus nos ajude, que a gente possa seguir buscando o entendimento sobre nós mesmos, entendendo se pode acontecer comigo, pode acontecer com o outro. Ah, mas o outro ele pode mais, então ele está numa situação pior do que a sua. Cabe a você ter mais paciência. Não adianta nada esse papo de, não, o mundo está ruim. Não, o mundo está ruim, tá. Mas se você fizer igual, é porque você está tão ruim quanto o mundo. Então, só posso mostrar que eu sou o melhor quando eu faço o melhor. Por isso que você vê nesses romances mediúnicos aí. Os espíritos da treva, eles estão lá, eu vou fazer a justiça. Batendo nos outros, maltratando. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o que ele gosta e está usando os sofismas da paixão. Então, que Deus nos abençoe, que a gente não esqueça do nosso anjo da guarda, porque, como diz, né? A Sapucaí é grande e a gente tem que chegar lá no final. Então vamos seguir. A nossa encarnação, a nossa vida, são nossas escolhas. Ok? Passar pela prova sem murmurar. Toda a prova que eu passo murmurando, eu já perdi. Livro dos Espíritos. Ih, agora eu peguei pesado, né? Mas infelizmente é assim, é a regra. Muito obrigado a todos.